Meus queridos, graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos à meditação de Filipenses capítulo 3 e leremos novamente os versículos 12, 13 e 14. Me acompanhe na leitura do texto sagrado que diz assim: Não que eu já tenha recebido isso ou já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Ontem nós falamos sobre deixar o passado no seu devido lugar. Deixar o passado no seu devido lugar é saudável, mas eu também sei que deixar o passado no seu devido lugar não é uma tarefa nada fácil. Muito pelo contrário. Essa questão de você superar dramas, traumas, lembranças, ela é um exercício. E o que Paulo está nos ensinando é que ele aprendeu a exercitar e ele conseguiu. E se ele conseguiu, nós também podemos alcançar. Paulo, ele está aqui usando uma linguagem que alguns eruditos, eles se divergem, né? No que ele realmente está querendo dizer quando vai usar os verbos esquecendo-me das coisas e prossigo para o alvo. Porque prosseguir para o alvo parece que dá uma ideia de corrida, né? De uma competição esportiva. Mas, pela palavra que é empregada, que foi traduzida para nós como prosseguir, o termo ali é o termo dioco. E esse termo ele já foi empregado por Paulo na carta em uma outra ocasião. E a ocasião foi quando ele disse que ele tinha sido um perseguidor da igreja. Então, prosseguir está diretamente relacionado a perseguir. E essa ideia de perseguir pode estar relacionado a um atleta que quer chegar ao final daquela competição para receber o prêmio, ou então se referir a um caçador. Um caçador cheio de estratégia, né, aguçado ali na habilidade de caçar, mas a ideia é essa, é realmente alguém que persegue. Por que eu estou falando isso? Porque, irmãos, quando nós falamos de mais lembranças do passado, o nosso passado ele pode servir como uma gaiola limitante, uma gaiola que nos impede de voar e de bater asas. E para muita gente, infelizmente, o passado tem sido assim. Lidar com memórias, lidar com lembranças, lidar com fatos, com situações, com lugares, com lembranças de pessoas. Como que você se sente quando você tem que rever e lidar com essas lembranças? Pode ser que você sinta vergonha. Pode ser que você sofra com culpa. Pode ser que você sinta muita raiva. Porque pode ser que olhar para trás venha lembranças de traição, de maus tratos, de abusos. Pode ser que venha à sua memória
pecados sexuais. Pode ser que você venha, pela lembrança, ser atormentado. E lembra que ontem nós falamos que excesso de passado é depressão. E às vezes determinadas coisas que fizeram conosco ou determinadas coisas que nós fizemos no passado, eles ainda vivem como um fantasma no nosso presente. E não é tão fácil se libertar disso que está dentro de nós. Por isso que alguns usam alguns recursos. O recurso de fingir, ou o recurso de fugir, ou o recurso de dissimular, encobrir, evitar. E alguns acabam usando outros mecanismos como se fossem tentativas de anestesiar a memória. Porque como nós já vivemos, já falamos, o apóstolo Paulo ele não está dizendo que esquecer-se das coisas que para trás ficam, ele não está dizendo que esquecer é fingir que nada aconteceu. Mas ele está querendo nos ensinar que é possível filtrar as más influências daquilo que aconteceu lá no meu presente, aqui e agora, hoje. E ele conseguiu. Ele venceu. Só que ele vai dizer, olha, eu estou falando isso para vocês, não que eu tenha conseguido isso com a minha própria força. Eu não confio na minha justiça própria. Leia os versículos anteriores. Mas o que Paulo está então fazendo aí um link é que ele recebeu algo de Deus. Ele foi justificado pela fé. E isso trouxe uma revolução na sua vida. E por isso que agora ele tem força para prosseguir. É por isso que ele tem força para perseguir um alvo. É por isso que ele conseguiu superar. Porque quando ele vai falar que ele era perseguidor da igreja, lembra? Ele era movido por um sentimento de ódio. E ele odiava os cristãos, ele perseguia os cristãos. E ele teve uma participação direta na morte de Estevão, grande personagem bíblico do livro de Atos. Ele teve uma participação nesta morte. Ele tinha autorização para colocar na cadeia os crentes, porque ele odiava aqueles que professavam aquela fé. E ele agia de maneira brutal para isso. Então agora ele deixa de ser um perseguidor movido pelo ódio para se tornar um perseguidor daquilo que Cristo tem para ele. Ele perseguia os cristãos e agora ele persegue os propósitos, os planos, as metas que Cristo tem para ele. Só que essa perseguição não é mais uma perseguição movida pelo ódio, mas é uma perseguição movida pelo amor. E o que aconteceu? Aconteceu algo fenomenal, maravilhoso, extraordinário dentro do apóstolo Paulo. Pastor, o senhor está falando, eu estou quase entendendo, mas fala mais um pouco. Queridos, quando Paulo vai fazer menção que ele foi justificado pela fé, de que ele não confia em si próprio e que apesar de tudo que ele fez, ele conseguiu cair, levantar, mudar a direção e seguir um novo rumo, ele só conseguiu isso por causa do que ele recebeu de Cristo. E o que ele recebeu de Cristo? Anistia. Anistia, isso, cancelamento de dívida. Porque se há uma coisa que nós sofremos, eu sou igual a você, carne e osso, uma coisa que nós sofremos pela nossa ignorância do passado, por situações do passado que nos perseguem ainda hoje, o que nos faz sofrer é que às vezes nós temos um problema no presente e um problema de perdão. Porque
nós atribuímos o nosso sofrimento, a nossa dor, a nossa vergonha. Nós atribuímos a nossa situação hoje ao que alguém fez com a gente lá atrás, ou, pior ainda, nós às vezes atribuímos o nosso sofrimento atual, a nossa vergonha atual, a nossa miséria atual, àquilo que nós mesmos fizemos lá atrás. Então nós não conseguimos perdoar alguém, ou então não conseguimos perdoar a nós mesmos. E Paulo está dizendo isso. Ele está dizendo, olha, Jesus Cristo, Ele fez uma obra de cancelamento da minha dívida. Eu fui justificado, eu fui declarado justo, imputação de justiça por causa da fé em Cristo. Eu caí, eu me humilhei, eu entendi o mal que eu vinha fazendo. E o Senhor então me estendeu a mão pelo seu amor. Ele me colocou de pé. Ele me deu aquele tapinha nas costas e ele disse, olha, vai em frente. Continua, só não vai por aqui. Agora a direção é essa. E eu então estou prosseguindo para o alvo. Eu me levantei, eu espanei a poeira. Eu me levantei e agora por quê? Porque eu recebi dele a força para levantar. E de onde vem essa força? Essa força vem do perdão. Por isso que Paulo está dizendo, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Aonde que essas coisas do passado precisam ficar? Elas precisam ficar lá atrás. Elas precisam ficar lá atrás. E quando ela fica lá atrás e eu prossigo, significa que aqueles traumas, aquelas más influências, aquelas lembranças de coisas erradas que eu fiz, elas vão ficando cada vez mais distante do meu presente. E isso me alivia dos excessos. Isso tira o peso da mochila, porque às vezes nós carregamos uma mochila cheia de tranqueira das coisas do passado. Isso alivia a minha mochila. E isso me dá então leveza e condições de seguir em frente. Olha, eu gostaria de dizer a você para que você não vivesse mais se autocondenando pelas coisas que você fez. Ou que você, pelo amor de Deus, liberte da sua memória e perdoe aquelas pessoas que lá atrás te fizeram algum mal. Porque quando Jesus recebeu uma mulher que foi arremessada aos seus pés por homens que estavam com pedra nas mãos, e essa mulher, ela havia cometido um grande pecado, porque ela havia sido pega em adultério. Eu estou dizendo um grande pecado aos olhos, claro, da sociedade. E ela foi então arremessada aos pés do Senhor Jesus. Aqueles homens vieram com uma grande acusação, dizendo, olha, a lei de Moisés diz que uma mulher que foi pega em adultério, ela merece ser apedrejada e morta. E o que o Senhor diz? E Jesus Cristo responde, olha, aquele que não tiver cometido pecado, seja o primeiro então a arremessar uma pedra sobre a vida dessa mulher. E aqueles homens devagarzinho, um a um, foi colocando aquela pedra do lado, foi deixando aquela pedra de lado, viraram as costas. E ficou então somente Jesus e a mulher. Presta atenção. Jesus olhou para aquela mulher e disse, mulher, aonde estão os seus acusadores? E ela olhou e disse, Senhor, eles se foram. Ele disse, olha, levanta-te, porque eu também não te condeno. Vá e não peques mais. E agora aquela mulher precisava se levantar. Mas certamente a humilhação, a vergonha, tudo aquilo que ela passou, ter vivido uma experiência de quase ser assassinada de uma maneira brutal, com pedradas, aquela coisa, ela ficava na memória. Aquela traição certamente ficava na memória. Mas o perdão de Jesus
deveria ser um instrumento que gradativamente ia apagando, ou melhor, ia filtrando aquelas influências. Muito mais do que lembrar do que fez de errado, aquela mulher deveria ser levada a entender a graça de Deus, a bondade de Jesus, a misericórdia. Ele a poupou, Ele a preservou. Ele pegou uma folha em branco e deu na mão dela e falou assim, ó, levanta e recomeça uma nova história. Porque aquele que está em Cristo é uma nova criatura. Coisas velhas ficam para trás e eis que tudo se faz novo. Essa é a chamada do Evangelho. Uma chamada a reconstruir uma nova vida, sendo orientado por Deus. É isso que Paulo está dizendo. O versículo de número 12 vai dizer algo maravilhoso. E eu quero encerrar com essa leitura. Ele vai dizer o seguinte, olha, não que eu já tenha recebido isso ou que já tenha obtido a perfeição, mas eu prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo. A mão do Senhor foi lá e me alcançou, me colocou de pé, e agora eu quero alcançar aquilo pelo qual eu fui alcançado. Eu quero agora chegar até o final daquilo que Ele começou na minha vida. Eu fui conquistado, eu fui comprado e agora eu quero tomar posse, eu quero me apropriar. Porque Ele não me tirou de lá para ficar aqui hoje paralisado e me lembrando do passado. Não! Ele me tirou de lá, Ele me deu nova chance, Ele me deu nova oportunidade, Ele me colocou de pé e agora é vida que segue. E muito me admira essa forma do apóstolo Paulo encarar a vida. Essa cosmovisão de Paulo, ela me contagia, ela me ensina muito. E eu tenho aprendido a viver a vida assim. Paulo não vive mais zigue-zagueando de um lado para o outro. Paulo encara a vida de uma maneira linear. E ele coloca a sua vida em movimento. Não posso parar. Não posso parar. A prisão não vai me parar. As perseguições não vão me parar. Os maus tratos não vão me parar. As acusações não vão me parar. Porque eu prossigo para o alvo. Eu quero chegar lá. Eu quero experimentar tudo e alcançar tudo pelo qual eu fui alcançado. Aleluia! Glória a Deus. Está entendendo, meu querido? Por isso, receba a chamada do Evangelho. Entenda a forma do Senhor trabalhar. Receba o seu perdão. Receba a nova oportunidade. Fica de pé. Levante-se. Muda a direção. Siga em frente. Não pare no meio do caminho. Porque, normalmente, nas competições, os atletas, eles são premiados lá no pódio quando a prova termina. Então você precisa ir até o final da competição. Certamente tem um prêmio guardado para você. Tem um troféu, uma medalha, uma coroa. Deus há de recompensá-lo. Não pare no meio do caminho. Prossiga, persista, persiga tudo aquilo que o Senhor conquistou para você. Essa é a semente que Deus colocou nas minhas mãos para que eu pudesse então plantar no seu coração. Recebe o meu grande abraço e um beijo no seu coração.